Agora vejamos. Embora os adeptos da teologia da prosperidade considerem Kenneth Hagin o pai desse movimento, pesquisas cuidadosas feitas por vários estudiosos como McConnell demonstram conclusivamente que o verdadeiro originador da confissão positiva foi Esek William Kenyon. Esse evangelista de origem metodista nasceu no condado de Saratoga, estado de Nova York, e se converteu na adolescência. Em 1892, mudou-se para Boston, onde estudou no Emerson College, conhecido por ser um centro do chamado movimento transcendental ou metafísico, que deu origem a várias seitas de orientação duvidosa. Uma das influências recebidas e reconhecidas por Kenyon nessa época foi a de Mary Baker Eddy, fundadora da Igreja Ciência Cristã. E aqui temos ele. Ele foi para o Emerson College e ele assimilou conceitos transcendentais que veio lá das bandas da Índia, e ele uniu os dois pensamentos dentro do Evangelho. Passado um tempo, não muito, dentro do rastro da heresia, novamente ele aqui, e temos Phineas Parkhurst Quimby, que é o pai do pensamento positivo, ou seja, cura pela mente. Mary Baker Eddy, paciente e discípulo de Phineas Parkhurst Quimby, fundadora da seita ciência cristã. E a forte relação que o ensinamento desses homens, dessa mulher, mas não tanto ela, porque a ciência cristã, um cristão que estuda a Bíblia, de cara que se pegar a literatura delas, que é a chave da saúde, chave das escrituras, que eles interpretam as escrituras do modo de vista hindu, logo vai perceber que o que ela fala não é verdade. Então não tem tanto problema. O que ele também não tem problema. Porém, esse daqui herdou conceitos deste. E o conceito deles no total é o mesmo pensamento do movimento Nova Era. Avançando aqui, a teologia da prosperidade, o pastor Paulo Romero, em seu livro Supercrentes, ele diz assim, conhecido popularmente como a teologia da prosperidade, esta corrente doutrinária ensina que qualquer sofrimento do cristão indica falta de fé. Assim, a marca do cristão cheio de fé e bem-sucedido é a plena saúde física, emocional e espiritual, além da prosperidade material. Até aqui, nada nós estamos enxergando com respeito à feitiçaria. Aqui nós temos a galeria dos falsos profetas, muitos deles conhecidos, principalmente no Brasil. Esse aqui não cria, mas de repente desandou. Esse aqui nós já sabemos, esses demais. Maurício Celúride no Brasil e Joyce Meister, que muita gente compra a literatura dela. Vende aos montes. Esses são Benny Hinn, veio ao Brasil. De vez em quando ele aparece por aqui. E esse é Kenneth Hagin, que promulgou a heresia da feitiçaria gospel, espalhou, começando nos Estados Unidos da década de 60. 70, chegou ao Brasil e hoje não se larga mais. E quem está próspero? Todos eles são prósperos, milionários, bilionários, porém os membros continuam pobres. Agora a questão é, ensinando heresias. Vejamos aqui, esse é Kenyon, olha o que ele diz. No livro Cristianismo em Crise, de Henk Hanegraaff, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, ele é o escritor da Assembleia de Deus norte-americana, e diz assim, nos livros dele, página 382, assim, Esek Kenyon disse, se a morte física de Jesus podia pagar a pena do pecado, como alguns asseveram, por que então é necessário que um cristão morra? Se um cristão morre fisicamente, ele não paga a pena por seu próprio pecado. Se a morte física é a pena pelo pecado, então por que toda a raça humana não paga a sua própria pena e salva a si próprios por meio da morte? Salvação por obras? Isso aqui é uma característica do paganismo, e espiritismo e catolicismo. Se continuamos achando que a morte física de Jesus, nós continuamos achando que a morte física de Jesus não tocou a questão do pecado em absoluto, ou seja, Jesus morreu e não resolveu o problema do pecado, segundo a visão dele. Porém, Kenneth Hagin não teve problema nenhum em pegar os conceitos dele. Kenneth Hagin, em seu livro Zoe, a própria vida de Deus, diz, nem o próprio Senhor Jesus tem uma posição melhor diante de Deus do que você e eu temos. Página 79. Toda a literatura dele, mais adiante nós vamos ver, em um próximo slide, parte de um falso profeta, que tem uma editora, e publica o material dele até hoje no Brasil.
Mais adiante, quase no final, nós estaremos vendo isso aí. Esse aqui é um americano, não muito conhecido, porém ele foi discípulo do outro xará dele, Hagen. Ele diz assim: Adão era a cópia exata de Deus. Se vocês colocassem Adão ao lado de Deus, eles seriam exatamente idênticos, notemos, exatamente idênticos. Se vocês colocassem Jesus e Adão ao lado um do outro, eles teriam a mesma aparência. Isso é a autoridade do crente, fita 4, fita cassete, lado 1. Aqui, ele diz, ele declara que a razão para Deus criar Adão foi seu desejo de reproduzir a si mesmo. Ele, Adão, não era um Deus pequenino, não era um semideus, nem ao menos estava subordinado a Deus. Agora o que ele fala ali, ele diz que Jesus, Deus, são iguais em semelhança. Vejam, se vocês colocassem Jesus e Adão ao lado um do outro, eles teriam a mesma aparência. Isso aqui me reporta aqui a Joseph Smith em sua suposta primeira visão, e aqui tem o pai e o filho, nessa suposta visão do profeta da igreja Mormon, Joseph Smith. Vejam, a mesma aparência. Para por aí? Não. Temos mais algumas coisas que podemos comparar. O movimento da prosperidade, nesse livro aqui da Chamada Meia-Noite, que é publicado pela Chamada da Meia-Noite, os fatos sobre o movimento da fé, nos diz o seguinte: talvez seja por isso que o historiador carismático McConnell documenta tão prontamente a origem pagã do movimento da fé, do quais quem participa do movimento da fé dentro do Brasil é Edir Macedo, R.R. Soares, essa turma toda que a gente já acabou de citar no início da palestra. Esse aqui é David Yong Cho, pastor da maior igreja evangélica do mundo. Alguns dizem que são 400 mil membros, outros dizem que são 600 mil membros. Ele diz no livro dele, chamado A Quarta Dimensão, que é esse livro aqui, publicado pela editora Vida, e ele diz: você pode o quê? Visualizar um novo campo missionário, pode visualizar o rápido crescimento da sua igreja por meio de visualizações e sonhos. Você pode incubar seu futuro e obter resultados. O que nós vimos ali a respeito da feitiçaria, que é o quê? Visualizar. Mas a heresia não para por aí, continua. Vejamos a Bíblia das Bruxas, de Stuart Farrar. Ele diz aqui: mas isto exige visualização. Ele fala a respeito de um círculo consagrado, que você pode carregar, pode usar esse círculo consagrado em algumas ocasiões em volta do carro. E ele diz o quê? Que para você conseguir fazer isto exige visualização. Agora vemos esse homem que diz que é um pastor evangélico, da maior igreja evangélica na Coreia, ensinando o quê? Técnicas de feitiçaria para o povo dele. Paramos por aí? Não, não para por aí. Continua. Na sedução do cristianismo, temos aqui David Hunt, em seu livro, na página 35, ele diz assim: o pastor coreano Paul David Yong Cho declara que foi por meio do poder da imaginação que Deus criou o mundo, e por ser um ser espiritual da quarta dimensão, tal como Deus, o homem, seja ele ocultista ou cristão, também pode criar seu próprio mundo pelo poder da sua imaginação. Infelizmente, essa citação que está aqui, no livro em português não consta, mas no livro em inglês dele consta essa afirmação aqui. Extraída do quê? Imaginação, visualização, justamente aquilo que os feiticeiros e bruxos praticam há milhares de anos. Agora um homem desse vem para pregar para pessoas falarem em Jesus, eu te pergunto, que Jesus é esse? Que opera e trabalha de uma denominação ou denominações como essa? Voltando a essa questão, temos aqui do site o mesmo livro dele, A Quarta Dimensão. Aqui ele está falando com uma senhora, membro da igreja dele, e ela tem um interesse em casar. Aí ele falou o seguinte, se ela queria casar, e ele, no livro A Quarta Dimensão em português, ele disse assim, é um relato dele: feche os olhos. Você pode ver seu marido agora? Ela: sim, posso vê-lo claramente. Ele responde: muito bem. Encomendemo-lo agora, enquanto não ver seu marido claramente com os olhos da imaginação, você não pode fazer o pedido, porque Deus jamais responderia. A visualização, volta a estar na página 15 do livro dele, a visualização é o ato de ver algo antes de acontecer. Quem não consegue visualizar
dificilmente consegue realizar um desejo com a magia. Veja só, a similaridade.